E o primeiro dele, o senador Valdo Pinheiro, não precisa ouvir, porque ele já conhece todo ele. É do FPE, a posição do Rio Grande. E eu sei que ele está buscando uma alternativa que atenda também ao interesse do povo gaúcho, mas, claro, numa visão nacional. Mas, senhor presidente, a bancada gaúcha está, eu diria, em estado de alerta, de vigilância total, como o povo gaúcho, numa ampla mobilização, acompanhando aqui o debate do famoso FPE, Fundo de Participação dos Estados. Nos reunimos, como eu disse antes, meu amigo João Paulo de Monlevade, deputado federal constituinte que nos visita, diversas vezes com o líder e relator da matéria, meu amigo Valdo Pinheiro. Digo que ele tem nos recebido com muita diplomacia, com muito respeito, ouvindo a opinião do povo gaúcho. O próprio governador Tarso Genro, do nosso Rio Grande, bem como o secretário da Fazenda, o Odir Tonnelier, estiveram aqui. Eu vim com o governador, inclusive, num voo fretado com os técnicos para dialogar com o nosso relator. Ali foi demonstrado a situação do Rio Grande. O Rio Grande não quer nada, o Rio Grande só quer que ele não tenha prejuízo. O Rio Grande tem uma dívida acumulada impagável, que vem se repetindo há décadas, e nós teríamos um prejuízo em matéria de arrecadação que pode chegar a 600 milhões se for decidido o FPE pela forma original. Nós apresentamos como sugestão ao relator que uma forma equilibrada seria limitar o limite populacional no mínimo de 1%. Com isso a gente beneficia não o Rio Grande, mas todos os pequenos estados, principalmente do norte, e que fosse o máximo de 7% como critério para a distribuição dos recursos. A nossa proposta garante aos estados um mínimo efetivo de 1,21% e um índice máximo de 8,44% em relação ao FPE. Além disso, nós pedimos a inclusão de redutor, em vez de 70%, que fosse para 75%, não é nem 80% que muitos querem, mas seria o número intermediário, 75%, em relação à renda domiciliar per capita. E solicitamos também a inclusão do artigo 2º, que já estava na proposta dos notáveis, que trata da inaplicabilidade da fórmula para os demais repasses, porque se isso não for feito, nós teremos um outro prejuízo muito grande no momento em que for chegado aí uma conclusão na questão dos royalties do petróleo. Estamos, eu diria, na expectativa de que o debate na terça-feira, que aqui faremos, caminhe para uma posição que vá atender, dentro do possível, a maioria dos estados, e o que eu faço aqui é o mesmo que os outros senadores estão fazendo em relação aos seus estados. Os 3 senadores do Rio Grande, o governador, a bancada federal do nosso estado, representada pelo deputado Roberto Nogueira, tem acompanhado passo a passo essa movimentação que aqui estamos fazendo. Já fizemos uma meia dúzia de reunião com o relator, tivemos também, em relação ao ICMS, reunião com Delcídio Amaral, que vai no mesmo sentido. Senhor presidente, além desse registro, quero também registrar que teremos na semana que vem uma audiência pública solicitada por esse relator, vai ser às 9h lá na CAS, sob a presidência do senador Valdemir Moca, que está fazendo um belíssimo trabalho, como fez também o senador Jaime Campos, naquela comissão. Essa audiência pública vai tratar da Convenção 151 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção estabelece o princípio da negociação coletiva entre os trabalhadores públicos e o governo nas 3 esferas, municipal, estadual e federal.
Destacamos que foi importante para os servidores que recentemente a presidente da República, Dilma Rousseff, promulgou o decreto 7.944, que praticamente ratifica a Convenção 151, que é uma antiga reivindicação de todas as centrais e de todo o movimento sindical, principalmente, claro, da área pública. A iniciativa é um importante passo na implantação da negociação coletiva em nosso país, consolidando, assim, direitos sindicais plenos para os servidores públicos, entre outros avanços. A Convenção 151 da OIT assegura a liberdade de expressão, o direito de um servidor representar e ser representado, de participar e organizar atos que busquem a ampliação de direitos e melhorias nas condições de trabalho e, acima de tudo, faz com que os gestores públicos passem efetivamente a respeitar as entidades representativas desse importante setor da sociedade brasileira, porque eles são, essas entidades sindicais, legítimos representantes de fato e de direito dos trabalhadores. A Convenção 151, ainda, claro, precisa também do aval aqui do Congresso Nacional, e com essa audiência pública nós estamos avançando nesse sentido. Todas as entidades centrais, confederações e federações já confirmaram a presença. Quando encaminhei o requerimento para essa audiência, consultei a todos e entendo que nesse dia 9, às 9 horas da manhã, lá na Comissão de Assuntos Sociais, faremos um grande debate sobre o tema. Por fim, senhor presidente, eu volto ao tema novamente, dizer que foi com alegria que nós vimos também lá na Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo senador Valdemir Moca, a aprovação do substitutivo que apresentei do Estatuto da Juventude. Quero aqui, mais do que falar somente do meu relatório, ou mesmo do relatório do senador Rodolfo Rodrigues, que na CCJ também aprovou por ampla maioria, ou o relatório da deputada Manuela Dávila lá na Câmara, eu quero destacar o exemplo dado pelo senador Ciro Miranda, presidente da Comissão de Educação, também do senador Braulio Maggi, presidente da Comissão de Meio Ambiente, da senadora Ana Rita, presidente da Comissão de Direitos Humanos, porque esses nobres colegas senadores e senadora abriram mão da discussão do texto na sua comissão, a pedido da juventude brasileira, que entenderam que o Estatuto está em debate nas duas casas há mais de 10 anos e é chegada a hora da aprovação. Quero dizer que, ainda no dia de ontem, por volta das 11h30, fomos ao presidente Renan, acompanhado por senadores, senadoras e movimentos da juventude, como UNE, UBS, Conjuve, movimentos sociais do campo e da cidade, juventudes partidárias, religiosas, LGBT, sindicais, coletivos da cultura e da periferia. E lá na reunião com o presidente Renan, ficou acertado que o presidente, então, faria a gestão junto aos líderes para que a gente conseguisse aprovar o requerimento de urgência que foi por nós solicitado, digo nós, senadores, já na Comissão de Assuntos Sociais, abraçado pelo presidente Valdemir Moca, que botou em votação, aprovamos, mas dependia ainda da assinatura dos líderes. Quero dizer com alegria ao Brasil todo que nos assiste e nos ouve nesse momento, que a urgência foi aprovada hoje à tarde. Foi aprovada por unanimidade, com apoio dos líderes de todos os partidos. Aqui não houve aquela questão de situação, de oposição, ou quem quer marcar posição. Assim, além do requerimento ter sido aprovado por unanimidade hoje à tarde, ficou também ajustado com o presidente da Casa e com os líderes de todos os partidos, todos por unanimidade, que a votação do Estatuto da Juventude vai se dar na próxima quarta-feira aqui no plenário do Senado, e claro que aí ele retorna
para a Câmara dos Deputados. O Estatuto da Juventude trata dos direitos da nossa moçada em várias dimensões: cidadania, participação social e política, representação juvenil, educação, profissionalização, a questão da meia passagem, da meia entrada, trabalho e renda, saúde integral, cultura, desporto, lazer, igualdade, cultura, liberdade de expressão e meio ambiente, liberdade de orientação sexual e meio ambiente ecologicamente equilibrado e politicamente correto. O Estatuto beneficia a nossa juventude de 15 a 29 anos. Construímos um grande entendimento para que ele não se chocasse com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ficando assim firmado que valerá sempre a legislação que mais atender à juventude, seja no ECA ou mesmo no Estatuto que ora estamos aprovando. Parabéns, quero de novo repetir, à relatora lá na Câmara dos Deputados, deputada Manuela. Parabéns ao autor do projeto, deputado Benjamin Maranhão. Parabéns ao relator aqui na CCJ, Rodolfo Rodrigues, já que eu relatei na Comissão de Assuntos Sociais. Repito o que venho falando há dias. O Senado da República, com a aprovação do Estatuto da Juventude, estará dando um grande passo em direção aos jovens brasileiros, aos anseios da nossa querida juventude. Sabemos que já fizemos muito, mas, como digo sempre, temos muito por fazer. Mas temos consciência de que estamos apenas no início de uma longa caminhada de valorização da juventude brasileira. A transformação do nosso país teve início, por que não lembrar, nesse viés avançado a partir de 2003, sem deixar de lembrar as conquistas do passado. A transformação foi uma verdadeira nação, mostrou para uma verdadeira nação que respeita toda a sua gente, todo o seu povo, os seus estados federados, que valoriza os idosos, os negros, os índios, os aposentados, os brancos, as mulheres, as pessoas com deficiência, gente de meia idade, suas crianças e, é claro, seus jovens e sua juventude. Peço a atenção de vocês, olhem com carinho. Muitas famílias, muitos pais, muitas mães, tios, avós, perderam seus jovens, seus filhos. Muitos irmãos perderam seus irmãos. Muitos amigos perderam seus amigos. Por coisas da vida, por fatalidades, como, por exemplo, com a violência. Mas também por omissão de governos, por descaso, muitas vezes, do Estado brasileiro. Esta é uma realidade que não podemos esquecer. Não podemos mais fechar os olhos. Claro que dói no peito cada lembrança de um jovem que perdeu a vida. Dói o peito de todos vocês, como também nós que estamos aqui. Assim escreveu, e aqui eu lembro Martim César, disse: o que fazer com tanto amor, com tantos cadernos que restaram pelos quartos, com tantos sorrisos tão alegres nos retratos, com tantos abraços que estarão sempre à espera de alguém que foi e não voltará. A juventude tem o brilho de um sol ao meio-dia, uma canção que não tem o dom de um sentimento, é uma gota de memória num oceano em desatino. Porque não se esqueçam nunca mais desses meninos, o que fazer com essa dor, Santa Maria. Assim falou o poeta. Minha Santa Maria, nossa Santa Maria dos jovens do Brasil. Enfim, senhor presidente, meus amigos e minhas amigas, a primavera, sem o florido das rosas, das margaridas, das tulipas, das dálias, dos cravos, não faz sentido. É página em branco de algum diário. Não conversa com o universo, muito menos deixa que a lágrima caia quando o coração aperta. O Estatuto da Juventude é um pouco disso tudo. É bonito,
mexe com sentimentos, mas aponta para um futuro melhor para toda a nossa gente, no campo da educação, da saúde, da habitação, do ensino técnico, enfim, da cidadania. O Estatuto da Juventude, após a sua aprovação pelo Senado, volta para a Câmara dos Deputados com esses objetivos e muito mais. E, claro, que combater a violência contra a nossa juventude. Termino, senhor presidente, dizendo: esperamos muito que na Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio de Janeiro em julho, oxalá o Brasil possa anunciar ao mundo que o Estatuto da Juventude não é mais um sonho, ele se tornou realidade. É lei. Será um marco da história do nosso país. Será um marco que jamais esqueceremos. Mas lembro, para terminar, com a última palavra, com a última frase: mas de nada valerá se não for cumprido. Se não for cumprido, será como a primavera sem o florido das flores, que eu tanto falei aqui. Senador Ricardo Ferraz, Vossa Excelência tem sido um militante, eu diria, um lutador de todas as causas que eu aqui falei. Por isso, para mim, é um orgulho falar como Vossa Excelência presidindo essa sessão do Senado. Sei que estaremos junto aqui na quarta-feira. Claro, tiver que fazer uns ajustes, faremos, mas haveremos de aprovar o Estatuto. Eu sei que há um debate, e aproveito falar com Vossa Excelência, com o setor da cultura, os artistas, em relação se o limite da meia passagem deve ter um corte ou não. Claro que eles entendem que deve ter um corte, não deve ser integral. Mas temos, inclusive, isso debatendo com calma e com tranquilidade e pretendemos chegar aqui no plenário na quarta-feira, com emenda de algum senador ou de plenário, num amplo entendimento para que o Estatuto da Juventude, termino dizendo, mais uma vez, Ricardo Ferraz, deixe de ser um sonho e que se torne lei. Obrigado, presidente. Considere na íntegra o meu pronunciamento. Nem que Vossa Excelência não me convidasse, eu estou me oferecendo para presidir a sessão, porque quero ouvir Vossa Excelência.